anota aí que são 3 coisas que você vai aprender aqui. Primeiro, cuidado com os parentes. Segundo, como descobrir se uma pessoa é seu amigo de verdade. E terceiro, quais são as categorias da amizade. Mas para a gente ter um embasamento ainda melhor desse assunto, eu quero chamar a tua atenção para alguns trechos do livro da vida, que é, claro, a Bíblia. Lá está todo o embasamento para a gente ter uma vida muito incrível, né? Só que às vezes a gente não consegue interpretar. Mas eu quero que você tenha a chance aí de prestar bastante atenção nesses trechos para que possa complementar e fechar com chave de ouro nosso assunto mais lá na frente, tá bom? Então vamos lá. Em Gênesis 12:1 diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. No 12:2, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Depois do 12:2 a gente pula lá para o 12:4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Seguindo mais à frente, no 12:5, Abraão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Mas ele leva Ló. Deixa eu te perguntar, sobrinho é o quê? Sobrinho é família, é parente? Sobrinho é parente. Então ele acaba descumprindo uma ordem. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Depois disso, Abraão tenta falar com Deus, mas não consegue. Deus só volta a falar com Abraão lá em Gênesis 13:14. Diz assim: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. No 13:15, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Às vezes Deus fala com a gente para que a gente tome uma atitude, uma postura, crie coragem e saia de perto dos pais, de perto dos parentes. Porque Deus sabe que se falar com você enquanto você estiver inserido no meio dessas pessoas, você não vai conseguir enxergar as bênçãos, as oportunidades. A gente que trabalha no marketing de influência, a gente conversa com muitas pessoas, mostra para elas oportunidades dela crescer aqui dentro dessa indústria, e essas pessoas muitas das vezes vão compartilhar o que elas viram, o que elas aprenderam ali no evento, numa PN, e elas começam a conversar com o pai ou com a mãe ou com os parentes que ainda estão despreparados. E aí esses parentes acabam matando o sonho dessa pessoa. Eles acabam dizendo: isso não funciona, isso não dá certo, isso é roubado, eu conheço fulano de tal que aconteceu isso entrou nisso aí, perdeu tudo, foi a falência, entre outras coisas. A gente sabe que o mercado de marketing de influência é uma profissão. Como todas as profissões, se você não levar de forma profissional, é lógico que você vai quebrar a cara, é lógico que não vai dar certo. É preciso se desenvolver, é preciso passar pelo processo, ter resiliência, ter o avanço, a autoeducação. Só que as pessoas não estão treinadas para isso. Nós somos treinados para sermos bons empregados. A gente entra às 8 da manhã, a gente sai às 8 da noite e tá tudo bem. Mas quando o negócio é nosso, a gente não aplica a energia necessária para isso. Mas o que é importante a gente entender aqui nessa parte é que muitas das vezes é importante a gente sair de perto dos parentes para que a gente possa, de fato, receber as bênçãos, as orientações que Deus tem para nós. Baseado nessa desobediência de Abraão, onde a gente já está tendo uma lição muito clara de que às vezes é importante a gente sair, mas a gente precisa estar atento a um detalhe. Existem 6 faculdades mentais. Claro que existem outras, mas as 6 principais são: primeira, razão; segunda, percepção; terceira, vontade; quarta, memória; quinta, imaginação; e sexta, intuição. Tudo que a gente percebe ao nosso redor, através dos 5 sentidos, eles vão passar por esse processo entre razão, entre percepção, vontade, memória e imaginação. Só que a sexta, ela é um resultado da análise das 5 primeiras. Então, se a gente está vibrando na coragem, na paz, no amor, na alegria, na esperança, é certo que essa intuição, eu costumo dizer que é a voz de Deus.
Quando a gente está no medo, na apatia, no desânimo, quando a gente está na falta do perdão, nós estamos vibrando baixo e é quase certo que essa voz que vem, que é a intuição, ela não é uma voz do bem, é uma voz do mal. Para que a gente possa ter intuições melhores, é importante a gente ter muita gratidão, ter muito perdão, e isso vai fazer com que a nossa intuição seja muito mais correta. Então, eu quero te perguntar, o que a sua intuição está dizendo para você hoje, com relação a onde você está? Você precisa estar aí, você precisa ouvir seus parentes, você precisa ouvir os seus pais? Ou essa voz está dizendo para você sair da casa do teu pai, sair da tua parentela e ir para a terra que eu te mostrarei? Porque essa terra que Deus fala que vai mostrar é a esperança, as possibilidades que começarão a surgir, a se abrir na sua frente. Nós estamos falando sair da casa do pai, nós estamos falando dos parentes, mas tem também ao nosso redor nossos amigos. E como é, Milton, que eu consigo entender e interpretar se essas pessoas que estão mais próximas de mim, que se dizem amigos, será que elas são amigas, são amigos de verdade? E eu separei aqui 4 pontos muito importantes para que a gente possa analisar, que eu peguei para mim, para analisar. Esses foram pontos que eu criei, tá, gente? Para identificar se aquela pessoa que está próxima de você realmente é uma amiga ou não. Então pega a caneta aí, já começa a anotar isso, porque isso vai ser muito importante para você fazer um filtro das pessoas que estão mais próximas de você. Primeiro ponto: como ela reage às suas conquistas. Qual é a expressão? A gente consegue perceber, né, gente, quando alguém realmente fica feliz quando a gente conquista alguma coisa ou quando ela está fingindo. Segundo ponto: como essa pessoa responde quando falam seu nome em um ambiente em que você não está. Muitas pessoas que são próximas da gente, quando elas estão em outro ambiente que nós não estamos presente e surge o nosso nome, de forma positiva ou de forma negativa, como é que essa pessoa responde? É lógico que a gente vai saber. Muitas das vezes a pessoa não percebe que tem ali um outro amigo, um outro parente, e às vezes ela acaba tendo uma resposta meio que duvidosa, e essas pessoas que estavam lá presentes vêm e contam para você. Então isso é um ponto muito importante a ser levado em consideração. E o terceiro ponto é: qual a postura dessa pessoa diante de um conflito com você? Gente, todo relacionamento vai ter um momento de conflito, altos e baixos, lembra? Então, quando estiver embaixo, quando for o momento de realmente essa pessoa apresentar uma postura de amigo, como é que ela vai reagir? Como é que ela vai enfrentar esse problema junto com você? Depois do conflito, a gente faz uma análise e a gente tem uma visão muito verdadeira de quem aquela pessoa realmente é. E o quarto ponto é: qual sua intuição a respeito dessa pessoa? Todos nós somos falhos, todos nós temos erros. Mas diante de uma situação, diante de uma pessoa, é quase certo que a tua intuição vai ser muito assertiva em relação à pessoa na qual você chama de amiga. Isso pode se encaixar com parentes? Pode. Parentes e amigos, é importante a gente levar esses 4 pontos em consideração, porque com certeza absoluta isso pode fazer muita diferença e evitar problemas maiores lá no futuro. E falando de evitar problemas maiores no futuro, é que eu quero chamar a tua atenção aqui para as categorias de amigos. Quando eu já mais ou menos sei como aquela pessoa é, e eu classifico essa pessoa dentro de uma categoria de amizade, já fica muito mais leve para mim. A chance da gente ter problemas emocionais maiores, ela diminui drasticamente quando você classifica essa pessoa dentro da categoria correta. E essas 3 categorias eu tirei do livro Especialista em Pessoas, do pastor Tiago Brunet, que é incrível. Se você não leu, é muito importante ler. Então vamos lá, categoria número 1. Amigos incontornáveis. Nesta categoria a gente pode botar os familiares, os parentes, porque são pessoas incontornáveis. Você muitas das vezes vai ter que conviver com essas pessoas, um cunhado, uma cunhada, o sogro, a sogra. Então essa categoria na qual tem pessoas que você não tem como não ter vínculo e contato com elas, são as pessoas que serão inseridas dentro da categoria de amigos incontornáveis. E a segunda categoria é amigos íntimos. Claro, gente, que são muitos sinais que a gente pode identificar para saber se uma pessoa é uma amiga íntima ou não. Mas aqueles 4 que eu botei para vocês, eu acredito que são os principais. Mas se essa pessoa que você aí chama de amiga
de amigo realmente passou pela prova, com certeza absoluta essa pessoa tem que entrar na categoria de amigos íntimos, que são aqueles que você vai ter confiança, que você vai conversar, porque é muito importante, inclusive desses amigos íntimos, selecionar um para a categoria de conselheiro. Eu vou gravar um vídeo mais na frente falando sobre conselheiros, porque a Bíblia fala em vários momentos que a gente precisa ter conselheiros no plural, então não são muitos, mas existem 7 tipos de conselheiros e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, que vai ser muito importante para você montar o teu time de conselho. E aí a gente vai agora para a terceira categoria, que é a categoria dos amigos estratégicos. Aquele cara lá do supermercado, aquele amigo lá do futebol, seu patrão, os seus amigos do seu trabalho, essas pessoas, elas são pessoas estratégicas, são aquelas pessoas que você tem que manter relacionamento com elas apenas de forma estratégica. As pessoas podem confundir e dizer assim, ah, mas não é interesse, não tem nada de interesse aí. Todo mundo precisa ter amigos estratégicos, pessoas na qual você vai ter um relacionamento de respeito, mas extremamente de forma profissional. Então é isso que eu tinha para falar para você. É importante você ver esse vídeo outras vezes. Se achou interessante, compartilha e parabéns por assistir até aí. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse conteúdo. Muito obrigado e que Deus possa abençoar, que você possa ter muitos amigos verdadeiros e que você possa classificar as pessoas de forma muito assertiva, que você possa ouvir sua intuição com relação aos teus pais, os teus parentes, porque compartilhar o sonho com uma pessoa despreparada que quer dar uma crítica construtiva, mas nunca construiu nada, não é uma atitude inteligente. Deus abençoe você e sua família e até uma próxima chance da gente se ver.